Olá, sejam bem-vindos ao canal da Teacher Min. Hoje vamos comparar os pronomes pessoais do caso reto do português brasileiro com o inglês americano. Só para recordar, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que se referem às pessoas do discurso e têm papel de sujeito, podendo ser primeira, segunda e terceira pessoa no plural e no singular. No português temos o eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas, e os usos mais atuais, como você, vocês e a gente. E como se dá a correspondência entre esses mesmos pronomes em inglês? Em inglês, os pronomes pessoais do caso reto são chamados de subject pronouns, ou seja, os pronomes do sujeito. Em inglês temos o I, you, he, she, it, we, you and they. Então, fazendo uma comparação com os pronomes do português, no lugar do eu, temos o correspondente I. Você, ou tu, no caso, you. Ele seria he, ela, she e ele, novamente, it. Mas esse ele no sentido de animal ou objeto. O nós temos o we, o vós ou vocês, o you. E no lugar do eles, elas, temos o they. O it é usado para animais e objetos, como já comentado. Já o they engloba o feminino, o masculino e também os animais e objetos que estejam no plural. E existem duas formas de you, porque uma é usada no plural e a outra no singular. Para saber a diferença entre os dois somente pelo contexto mesmo. A conjugação verbal desses pronomes é mais fácil quando comparadas com o português, porque eles têm menos variabilidade. Dependendo do tempo verbal, por exemplo, no simple past, todos apresentam a mesma conjugação. Entretanto, com o verbo to be, simple present, entre outros, a conjugação apresenta duas variações, mas isso é assunto para outros vídeos. Ainda assim, são menos variações do que no português, mas isso também apresenta um ponto negativo. Com diversos pronomes que se conjugam da mesma forma, não podemos omitir os pronomes e sujeitos nas frases em inglês, porque se omitimos, não sabemos a quem a frase se refere. Por exemplo, se eu falo I walked, você sabe que é eu andei. Se eu falo they walked, eles andaram. Se eu falo simplesmente walked, você não sabe a quem se refere, porque o walked se conjuga com todas as pessoas do discurso. Então, por isso que no inglês não é permitido a omissão do sujeito, porque senão não é possível compreender a quem se refere. E agora, uma curiosidade. Na linguagem escrita, alguns desses pronomes também podem ser abreviados, como ocorre no português. Assim como você pode ser abreviado em VC, em inglês, o you pode ser abreviado com U, porque o som de U no inglês tem o mesmo de you. Então, you, praticamente. E diferentemente do português, que o tu e o vós não são muito utilizados, isso não significa que o you não é utilizado pelo fato de corresponder ao tu e o vós. Pelo contrário, o uso é muito recorrente e necessário. Então, bora recordar? No português, os pronomes pessoais do caso reto temos o eu, você, ele, ela, nós, vós e eles. No inglês, nessa mesma ordem, os pronomes que se correspondem são I, you, he, she, e temos o it, a mais para se referir a animais e objetos, we, you and they. E estes foram os estudos referentes aos pronomes pessoais do caso reto do português brasileiro em comparação com o inglês americano. Deixe seu like, comentários, sugestões e obrigada!